Olá, meus irmãos. Você que está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda para realizarmos juntos mais uma leitura orante dos Salmos. E dando esse prosseguimento às leituras, hoje teremos o Salmo de número 53. Salmo de número 53. Observe que esse é um salmo mais curto. É quase que uma repetição do Salmo 14, tá? Tem aqui algumas questões que se diferenciam do Salmo 14, mas são bem sutis. O Salmo em si mesmo, ele faz essa referência ao Salmo de número 14. Se você observar e você tiver consigo uma Bíblia Almeida Revista Atualizada, vai ver que está aí, que ele traz essa referência direta ou cruzada com o Salmo 14, tá? A gente tem uma oportunidade de fazermos uma meditação em 3 momentos agora nesse salmo. A gente vai ler uma vez para refletir, é aquilo que os antigos chamavam de ruminácio, para meditarmos na palavra de Deus e ouvirmos a sua voz intimamente, falando por meio de sua palavra ao nosso coração. Vamos fazer isso 3 vezes. É uma leitura mais breve, dá para fazer isso sem prejuízo, para que quando a gente possa interpretar o texto e fazermos as pontuações necessárias ao texto, né, e a aplicação para a nossa vida, isso possa ser feito com uma atitude, não é? Eu ia falar um sentimento, mas com uma atitude de que, de fato, Deus já tem falado ao nosso coração. Tá? Vamos lá, que Deus, com sua graça, nos acompanhe para realizarmos essa leitura. Temos aí um título, né? Sempre temos um título. A Bíblia Almeida Revista Atualizada coloca assim: A corrupção do pecador e sua redenção. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi para cítara. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entende os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus.
Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os olhos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Queridos irmãos, temos aqui mais um salmo da coletânea de Davi desse segundo livro dos Salmos, que começou no Salmo 42. E esse salmo é, de fato, uma repetição do Salmo 14. Isso tem a ver muito bem com aquela tradição que é chamada tradição eloísta. Ou seja, nos primeiros salmos que vão ser repetidos, alguns desses quando são repetidos, nesse salmo em específico ele é repetido trazendo a expressão do nome Eloi, né? Ao invés do tetragrama do nome que é usado no salmo anterior, que é o 14, trazer Deus como Deus da aliança, que é o eu sou o que sou, né? Às vezes traduzidos por Yahvé, outras vezes por Jeová, enfim. Esse salmo, ele dificilmente, como eu já falei no vídeo do Salmo 14, dificilmente esse salmo, queridos irmãos, ele vai se encaixar num gênero literário específico. E essa é, para os estudiosos da Bíblia, uma das dificuldades, né? Porque
eles estudam querendo encontrar aí no Salmo características textuais que possam caracterizá-lo dentro de um determinado gênero. Eu já disse isso para os irmãos, né, que nem sempre isso vai acontecer. Na verdade, os salmos são orações. Eu sei que existem aí na poesia hebraica questões de métrica, de paralelismos, enfim. Mas só que a coisa não é tão técnica assim, meus irmãos. É uma oração. E desde já eu exponho isso aqui aos irmãos. Queridos, eu sei que muitas vezes a oração, especialmente no contexto de culto a Deus, ela traz, às vezes, uma certa característica de eloquência por parte daquela pessoa que está orando. Talvez por conta do conhecimento que ela tenha da palavra de Deus, e ela cita versículos bíblicos da oração, ela expõe isso de uma maneira mais rebuscada. No entanto, queridos, há de se convir que isso não é tão necessário assim, né? Afinal, a gente está sempre aprendendo a orar. A gente está sempre aprendendo a buscar a Deus e viver em sua dependência. Jesus, certa feita, disse que quem não fosse como uma criança, de modo algum, poderia entrar no reino de Deus. E eu sei que uma das características de uma criança é que ela tem um potencial de aprender que é muito grande. Existe a questão da dependência, não excluo isso. Mas a criança ela tem um potencial de aprender. E muitas vezes nós adultos vamos nos recrudescendo nessa área do aprendizado. Vamos achando que nós já sabemos o suficiente e que a partir disso não precisamos mais buscar, né, conhecer, buscar se aprofundar na revelação de Deus. Isso é um equívoco, tá? E uma outra coisa é que isso na oração não deve trazer para a oração simplesmente características formais. Eu sei que no contexto de culto é importante que exista, né, uma compreensibilidade, uma concordância a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina no quesito da oração. Ela deve ser feita usando não eu, mas nós, porque é um contexto congregacional, não é? Todas essas coisas a gente aprende. Porém, meus irmãos, a espontaneidade, as questões que emergem do nosso coração, elas devem ser dispostas também em oração e de maneira simples, objetiva, né? Sem muito, como a gente diz lá no Nordeste, tem muito arrudeio. Né? Isso é importante para que a gente possa desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus por meio da oração. E os salmos nos convidam a todo instante, nesse sentido, a buscar a Deus. Concordam? Então, quando eu leio esse salmo, eu percebo que existe nele uma característica didática, mas eu percebo também que esse salmo tem um sentimento do salmista. E é difícil você observar dentro dos comentários dos salmos alguém expondo essa característica do sentimento, porque o sentimento é algo abstrato, né? Então, você tentar traduzir esse sentimento pode ser que você, enfim, na melhor das intenções, perca o foco. Eu sei que isso é verdade. Mas eu ouso me arriscar nesse sentido. Observem o Salmo. A gente leu 3 vezes. Parece que há uma atitude, um sentimento da parte do salmista de que tudo que acontece em seu redor está se dissolvendo, está se degradando. Não há mais uma conexão da vida social, ética e moral com a realidade teológica, com a realidade de Deus. Não há.
E essa constatação do salmista afeta a maneira como ele se dirige a Deus em oração, impacta isso. O salmo ele tem uma estrutura notória, essa estrutura. Se você observar aí, ele traz no verso 1 a perspectiva do tolo, né? É aquele insensato que diz no seu coração que não há Deus. A gente vai ter a perspectiva de Deus, do verso 2 ao verso 4, que Deus sai à procura de alguém que o busque. Está aí no verso 2, né? Que percebe-se que não há quem faça o bem. Está aí no verso 3. E como essa devastação moral que é proveniente dessa maldade e dessa falta de conexão com a realidade divina se alastra na sociedade, tá? Isso é decorrente, né, da maldade. Depois, a gente vai ter aí no verso 5 sobre o temor e o juízo de Deus. E o Salmo termina com uma esperança de salvação para Israel, né? O Salmo termina com esperança. Ou seja, é um salmo que os estudiosos categorizam como sendo um salmo de lamento individual, um salmo de lamentação, mas que ele traz em seu bojo, ao final, uma esperançosa alegria da salvação. Então, o que é que eu quero abordar aqui já de início? Queridos e amados irmãos, não importa as circunstâncias que temos vivido. Não importa se tudo à nossa volta parece desmoronar como uma cascata de cartas, como aquele efeito dominó, por conta de que as pessoas não têm buscado a Deus. Se nós temos em Deus a nossa esperança e a nossa expectativa, temos tudo aquilo que é necessário para sobrevivermos a esses dias maus e difíceis. É óbvio, né? Eu trago isso não imaginando que no momento em que estamos vivendo essas dificuldades, temos que nos alegrar pelas dificuldades em si mesmas. Não. Mas a nossa alegria, ela deve estar firmada na realidade de que há um Deus, mesmo que esse Deus seja desprezado pela maioria. Que há um Deus, mesmo que esse Deus não seja levado em conta nas práticas dos homens que vivem em nosso tempo. O fato é que há um Deus. Ignorar isso é tolice. E quem vive como tolo sofre as consequências das suas tolices. Entenderam? Então vamos lá, vamos para o passo a passo aqui desse salmo. Temos aqui a perspectiva do tolo. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Observe que há uma conexão direta entre a fé e a prática e o comportamento. Embora o salmista traga isso numa perspectiva negativa, né? Aquele que diz que não há é tolo, e por ele não levar em conta essa realidade de Deus, os seus atos são atos que se desviam moralmente do propósito pelo qual Deus criou o ser humano. Tá? Isso é fato, não há como se ignorar isso. A gente tem constatações que nós mesmos chegamos por meio daquilo que acontece na nossa sociedade, nossa cultura. Quanto mais a nossa cultura ignora a realidade de Deus, mais ela vive em seu cerne conflitos morais, conflitos de natureza moral. Irmãos, eu vou trazer uma perspectiva histórica, né?
Observem, quem gosta do estudo da civilização humana no decorrer da história e faz esse aprofundamento para perceber como é que os impérios eles foram substituídos por outros que apareceram enquanto eles entravam em decadência, vai chegar a essa clara noção de que a decadência do império envolvia sempre uma decadência moral também. Uma decadência moral. E essa decadência moral sempre veio antes da decadência do império. Isso aconteceu com os gregos, isso aconteceu com os romanos, tá? Isso aconteceu com os persas. E hoje, assim, na nossa sociedade ocidental, né? Quando a gente fala de cultura ocidental, a gente está falando do direito romano conectado a uma ética judaico-cristã. A nossa civilização ocidental, que tanto se favoreceu dessas perspectivas, hoje a gente pode observar uma decadência moral. Uma decadência moral. Sem precedentes na história da civilização ocidental, como a gente tem hoje, tá? Assim, nessa conformação. E essa decadência moral ganha tons cada vez mais degradantes no que diz respeito à sexualidade humana, no que diz respeito à violência, não é? No que diz respeito às estruturas injustas que vão se erguendo e ganhando força. Então a gente vê assim essa degradação moral acontecendo de forma clara em nosso contexto de sociedade ocidental, tá? O que é que eu entendo, meus irmãos, é que a gente vive uma tensão aí, de que essa sociedade ocidental está entrando em declínio. Em declínio. E, enfim, né? Aí entra as questões da crise, né? A crise civilizacional da nossa sociedade. Eu acredito, meus irmãos, que é inevitável essa crise civilizacional da nossa sociedade. É inevitável. Já estamos num patamar de degradação moral tão grande que essa sociedade, ela, como ela já existiu, ela não vai retomar esses valores. Ela vai se implodir. Ela vai se implodir. E aí a gente tem grandes blocos, né, aí no planeta que estão ganhando força. Blocos que são de radicais religiosos ali no Oriente Médio e na África, e também na imigração que aconteceu para a Europa. E a gente vai ter também um bloco se surgindo aí com os BRICS, né? Alguns países que querem adotar uma economia que fuja do lastreamento dessa economia com base na moeda fiduciária americana, que é o dólar. Então, esses países dos BRICS têm uma governança que parece que a China está à frente de tudo isso, né? E a China, a gente sabe que ela tem como fundamento o ateísmo, né? Ela adota algumas religiões nacionais, porém, assim, é um lugar onde se persegue muito cristãos. Então tem crescido, esse é um segundo bloco. E tem o bloco tradicional, né? Que é o que eu estou dizendo que está passando por uma crise muito grande, que é o ocidental, porque eles desprezaram a ética judaico-cristã, desprezaram a Deus, tá? E aí, meus irmãos, vem paulada, viu? Vem consequências sobre as nossas vidas. Não tem jeito. A gente tem que se preparar para isso. Eu queria fazer aqui um discurso menos realista, sabe? Mais otimista, mas não dá. Até pela palavra de Deus não dá para a gente fazer. A gente tem que se preparar para o que vem. Se preparar mesmo. No verso 2, a gente já começa a trazer aqui a perspectiva de Deus. Olha o que o salmista vai dizer. Do céu,
olha a Deus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Eu vou usar uma expressão, é como se do céu Deus passasse um scan, sabe? Fosse escaneando ali o globo terrestre, buscando aquele que tem, assim, esse santo temor e reverência e que do seu coração está inclinado a buscar em Deus o seu refúgio, o seu conhecimento. E Deus não encontra a esses. Ou seja, é um processo de degradação moral tamanha que, no sentido hiperbólico, toda a humanidade está afetada por essa degradação. Isso nos lembra, meus irmãos, aquilo que aconteceu nos dias de Noé, né? Aquilo que aconteceu nos dias de Noé, onde as pessoas viviam, assim, essa crise por conta do pecado, de degradação moral, de impureza sexual, de quebra dos valores familiares, enfim. E veio o dilúvio, né? E veio o dilúvio. E temos aí também o apóstolo Pedro, em sua epístola, trazendo, né, a questão de Noé como uma referência para a volta de Jesus Cristo. Então, é uma realidade muito próxima daquilo que se viveu na época de Noé, tá? Não há quem entenda. E essa compreensão, meus irmãos, não é apenas uma compreensão intelectual, porque isso está em paralelo com o que vem em seguida, que diz assim, não há quem busque a Deus. É um entendimento que diz respeito ao conhecimento de Deus. E esse conhecimento não é um conhecimento meramente intelectual, né? É um conhecimento de relacionamento, de intimidade. E a gente sabe, meus irmãos, que para que a gente possa viver esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, a gente carece da mediação exclusiva de Jesus Cristo. Sem Jesus, não somos capazes de desenvolvermos esse relacionamento com Deus, porque somos pecadores e Deus é santo. Então, se não fosse o sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz, aquilo que ele operou em nosso favor, né? Sofrendo sobre si o juízo de Deus pelo nosso pecado, não teríamos essa disposição, não teríamos esse entendimento, não saberíamos aquilo que seria a forma de buscarmos a Deus de maneira adequada, porque só por meio de Jesus Cristo isso é possível. Observem, meus irmãos, que a gente está falando de algo que a maioria das pessoas do nosso tempo não gostaria de ouvir, que é de algo que traz exclusividade para o relacionamento com Deus, que é a mediação exclusiva de Jesus Cristo. Nesse sentido, não há nenhum tipo de inclusividade, né? Não existe Jesus mais um, Jesus mais outro. Só por Jesus a gente pode desenvolver esse relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram. E eu gosto da versão revista e corrigida nesse sentido, porque diz assim, e destituídos foram da glória de Deus. Em Adão, todos nós somos pecadores. Porque Adão é o nosso cabeça federativo. E como humanidade precisávamos que um outro representante viesse e desse conta da nossa dívida para com Deus por conta do pecado. E Jesus Cristo fez isso por nós, assumindo a forma de homem, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, morrendo na cruz em nosso favor. Ok? Observem que o texto continua, né, falando sobre Deus, né? E as constatações que o scan ou scanner de Deus traz sobre a realidade da sociedade. Todos se extraviaram e juntamente se corrompem. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. É um texto assim que, obviamente, no seu contexto imediato,
Davi está fazendo um apanhado da situação daquela sociedade que estava envolvida, tá, na corrupção da idolatria, que Deus havia falado para que eles não se envolvessem, que Deus havia feito uma aliança de modo a deixar claro para eles que ele era o único e verdadeiro Deus e que eles não deveriam colocar nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo, porque são falsos deuses, diante deles para adorarem. Então, se a pessoa adora um ídolo, meu irmão, minha irmã, e diz adorar a Deus, ela não adora o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele não pode ser adorado se ele não for adorado de maneira exclusiva e como ele pré-ordenou. A gente tem aqui uma constatação de que aquela sociedade havia se corrompido com a idolatria, tá? E essa corrupção da idolatria resultou, observe, em degradação moral. Em degradação moral da sociedade como um todo. Hoje em dia, meus irmãos, a gente vive num período de verdades relativas, né? E de pluralismo, sim, religioso. Cada um pode ter a fé que quiser. Na verdade, cada um pode até inventar a sua fé. Inventar. É muito comum a gente ver pessoas se dizendo religiosas nas redes sociais e dizendo coisas assim absolutamente absurdas. E para justificar o que ele diz assim: o que eu penso, o que eu entendo, o que eu acredito, o que eu cheguei à conclusão. Só que, meus irmãos, isso não deve ser crivo para que a gente possa depositar a nossa fé. A gente tem que crer naquilo que Deus disse, naquilo que Deus orientou, naquilo que Deus ordenou, naquilo que Deus estabeleceu, a despeito daquilo que nós suponhamos ser. A desconexão, amados irmãos, da realidade de Deus com a nossa conduta gera aquilo que ficou conhecido atualmente como ateísmo prático. É aquele cristão, entre aspas, que vai à igreja nos domingos, que se emociona, que sai ali dizendo que Deus tratou seu coração terapeuticamente, mas no restante da semana vive como se Deus não existisse. Isso é duro, mas é verdade. Então, precisamos também nos dar conta de que isso também se aplica a nós. E a gente tem que ter, sim, esse alerta buzinando a nossa cabeça, para que a gente não possa estar vivendo um ateísmo prático pensando que a gente está adorando a Deus. O texto continua aí a partir do verso 4, trazendo, como acontece essa devastação moral por conta da maldade, né? Ele diz assim: acaso, olha a observação que é feita aqui, não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Eles não conseguem chegar a esse conhecimento. Eles estão absolutamente voltados ao mal. E quando você se volta ao mal, você, consequentemente, persegue aqueles que buscam ao Deus verdadeiro. O mal, meus irmãos, como a gente pode ver em muitas das leituras que fizemos aqui do Salmo, ele tem características que são comportamentais, psicológicas, mas também espirituais, né? E não devemos ignorar nenhum desses aspectos da maldade, tá? Nenhum desses aspectos da maldade devem ser ignorada. E aí, assim, ignorado, perdão. E aí, assim, o que a gente tem aqui? Que essas pessoas, elas não invocam a Deus. Pelo contrário, elas perseguem o povo de Deus. Irmãos, a gente vai chegando cada vez mais próximo disso, né? Cada vez mais próximo disso. Quanto mais o mal ganha corpo na nossa sociedade, quanto mais o mal está aparelhado na estrutura dos poderes sociais, alastrado
no sistema corrupto desse mundo, mas a igreja é perseguida. Isso não é novidade, viu, meus irmãos? Não é novidade. Tem nada de novo no que eu estou falando aqui. Tudo isso os irmãos sabem muito bem que é a verdade. Então a gente não pode esperar, meus irmãos, daqui por diante, que a igreja vai ser tratada a pão de ló, tá? Não vai, nunca foi. Essa é uma das marcas de uma igreja verdadeira. É que ela é perseguida. Ela passa a oferecer àqueles que praticam a iniquidade confrontação dos seus valores. E é tudo que eles não querem. É tudo que eles não querem. Eles querem continuar na prática do mal. Porém, amados irmãos, não existe prática do mal que não sofra as devidas punições e juízo de Deus. Não existe prática do mal que não sofra as devidas punições e juízo de Deus. Pode ser, meus irmãos, que ele dure até muito tempo, que essa prática dure até muito tempo, mas ela em determinado momento sofrerá as punições e o juízo de Deus. E é isso que a gente vai ver aqui nos versos consecutivos. Diz aqui no texto: tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Irmãos, isso é interessante, porque parece assim um paradoxo, né? Tomam-se de grande pavor onde não há a quem temer. Como assim? Quer dizer, se eu temer alguém, eu vou ter pavor? Se eu não vou ter pavor, e se eu não temer, eu vou ter pavor? Porque essa pessoa com a qual o salmista se reporta é o próprio Deus, que eles deveriam temer, deveriam conhecer, deveriam ter reverência a esse Deus que criou todas as coisas, porque Deus é um Deus justo. E aí, uma vez que eles vivem a prática do mal, eles vão de temer. Mas não temer a Deus, eles vão temer os juízos de Deus. Temer as consequências dos seus atos maus. Então, amado irmão, amada irmã, não fique assim no seu coração, né? Acreditando que você tem sido injustiçado ou injustiçada, porque pessoas que fazem, você busca fazer o que é correto e sofre sanções por conta disso. E quem busca fazer o errado acaba se dando bem. Não fique incomodado com isso, não. Porque quem busca ser correto diante de uma sociedade que está absolutamente voltada à prática do mal, vai ser realmente injustiçado. Não tem como não ser. Entendeu? E quem está fazendo mal vai ser acolhido por essa sociedade. Não é? Vai ser acolhido por essa sociedade. Você vê o abrandamento da pena daqueles que praticam delitos e a perseguição daqueles que têm buscado agir de maneira correta. Isso é natural de uma sociedade que vive essa degradação moral, tá? Porém, a justiça de Deus vem. A conta chega, meu irmão, minha irmã. A conta chega. A conta vai chegar, tá? Fique tranquilo, a conta vai chegar. E a gente deve sim buscar, nesse sentido, a justiça de Deus contra esses que praticam o mal, né? E quando a conta chegar, eles vão temer aquele que eles não temeram durante muito boa parte de suas vidas. Eles vão temê-lo, vai temer a Deus, porque Deus virá com juízo. Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. E aí, assim, tu os envergonhas porque Deus os rejeita. Ele está falando da cidade de Sião, né? A gente vai ver lá embaixo, está falando de Jerusalém, né? Então a gente tem aqui uma característica, que Deus é justo e Deus aplica os seus juízos
sobre a vida daqueles que, de maneira responsável pelos seus atos, eles negam a realidade de Deus e vivem o máximo da sua degradação moral e espiritual. Por fim, a gente tem o salmista trazendo que aqui uma esperança, né, àqueles que buscam a Deus, ao povo de Deus, a Israel. Ele diz assim: quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restará a sorte do seu povo, então então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Observe, meus irmãos, que esse é um texto do Antigo Testamento, tá? E ele traz aqui uma característica messiânica, porque ele diz assim: quem me dera que de Sião já viesse o livramento de Israel. Viesse para aquele momento. Porque ele já sabia que isso ia acontecer. Eles criam que de Sião viria a salvação, o livramento de Israel. E Deus restauraria a sorte do seu povo. Então, Jacó exultaria, Israel se alegraria. Veio, é isso que eu quero dizer para você. De Sião veio a salvação de Israel. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo. Entrou nessa realidade e ofereceu a sua vida para resgate do seu povo. De modo que, independentemente se você é de ascendência judaica, né, ou não, mas que pela fé crê em Jesus Cristo para a sua salvação, você já desfruta na sua vida essa alegria, você já desfruta na sua vida essa certeza, você tem um convencimento da parte do Espírito Santo de Deus de que nenhuma realidade, por mais dura e cruel que seja, é capaz de lhe arrancar da presença bem-aventurada de Deus por toda a eternidade. Que garantia maravilhosa, meus irmãos! Porque por mais que soframos, por mais que vivamos em uma sociedade absolutamente infestada de degradação ética, moral e espiritual, ainda assim conseguimos suportar as tribulações e os sofrimentos que essa sociedade venha a nos trazer, porque sabemos que Deus é justo e que Ele é o Salvador, o que livra o seu povo, aquele que deu o seu Filho amado em favor do seu povo, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida, dando testemunho a essa sociedade injusta, a essa sociedade depravada no sentido mais profundo da palavra, né? Que existe um Deus que salva, que existe um Deus que restaura, que existe um Deus que muda a história da vida das pessoas. Isso só é possível, meus irmãos, através da fé em Jesus Cristo. Se você que está me ouvindo aí, está passando, aí quem sabe, escutando essa mensagem, e Deus tem falado ao seu coração, e você tem até se perguntado, quem sabe, né? O que é que eu faço para ser salvo diante dessa sociedade tão injusta, imunda e cruel, diante desses meus pecados, que são tantos, que eu sou incapaz de me aproximar de Deus, porque Deus é santo, diante de forças espirituais que impedem muitas vezes que você se aproxime das coisas de Deus. O que é que eu faço? E a resposta é uma única resposta, é: creia em Jesus Cristo. Creia que Ele morreu numa cruz em seu lugar. Creia que o sangue que Ele verteu para a sua salvação. Creia que Ele é poderoso para lhe livrar das amarras do pecado, para lhe livrar das amarras de Satanás, do maligno, que Ele é poderoso para lhe dar uma nova vida, para que você possa testemunhar das virtudes dele com as outras pessoas, para que você possa ter restaurada a sua relação
íntima com Deus e para que você não venha viver como se Deus não existisse, sem temor a Deus na prática do mal, porque, consequentemente, isso trará juízo sobre a sua vida. Irmãos, que Deus nos fortaleça com essas palavras, que Deus nos traga para mais perto de si, que Deus nos faça caminhar com Ele através do seu Espírito, pela mediação de Jesus Cristo, para que, embora vivendo nesse contexto em que cada vez mais a sociedade se seculariza, né? Rejeita tudo aquilo que diga respeito a Deus, possamos dar testemunho de que Ele existe e Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Vamos orar a Deus agora nesse instante. Santo Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua misericórdia e amor, por teres nos alcançado, Senhor, por meio do Teu Espírito, através do Evangelho de Cristo. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque sabemos que Tu és o Deus verdadeiro, o único Deus. Ajuda-nos, Senhor, a não vivermos vidas incoerentes a essa realidade, vidas que simplesmente ignoram durante toda a semana a Tua presença em nossa vida, enquanto que no domingo nos congregamos para trazer ali algum benefício única, exclusivamente terapêutico para o nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que não caiamos nesse ateísmo prático, mas para que vivamos, Senhor, conscientes da Tua presença em cada instante, conscientes de que Tu estás conosco, conscientes de que, embora essa sociedade viva tal dimensão de degradação, de imoralidade, nós possamos, Senhor, Te buscar na certeza de que Tu nos fortaleces, Senhor, para que não sejamos influenciados por essa cultura, mas que possamos influenciá-la, sendo sal e luz neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, porque reconhecemos que somos pecadores, ó Deus, e que se depender de nós, Senhor, seremos engolidos por essa cultura. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos viver uma vida relevante, em que o Teu nome seja engrandecido por meio de nós, através de nós. É isso que nós oramos, confiados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, até a próxima. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Boa noite.